Irmão Ronaldo, por favor. Agora o senhor vai adorar a Deus com louvor. Feliz sábado a todos. Trago um grande abraço aos irmãos lá de Santa Bárbara e Americana, né? Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, nosso Jesus é capaz de juntar os pedaços. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus.
já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Deus seja louvado. Todos que foram abençoados, louvor do irmão Ronaldinho, pode dizer amém? Gratidão, irmão Ronaldinho. Gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos para adorá-lo. Termos um sábado especial de celebração e gratidão. E você para pegar a sua Bíblia. Antes de abri-la, nós vamos compartilhar algumas bênçãos, algumas informações importantes para os irmãos, que serão depois reforçadas, detalhadas nos momentos dos anúncios comunicados. Eu quero agradecer a todos que têm tornado possível esses momentos com Deus tão especiais, né? Agradeço aos irmãos aqui do louvor. Muito lindo assim, quando a gente chega mais cedo, né? Já dedica um tempo para meditar, refletir na palavra de Deus e cantar e louvar. Os anjos adoram a Deus, principalmente louvando. Também eu quero agradecer a irmã Márcia, sempre cuidando aí das crianças, no momento de oração infantil, que nós, os maiores, também sempre aprendemos. Vocês podem observar que a igreja ela está com uma ornamentação especial, sempre a equipe capricha, né? E hoje foi feita uma ornamentação pensando especialmente na programação da tarde. Então, hoje à tarde, pois será passado mais detalhes, mas você não pode perder e não pode vir sozinho, nem sozinha. Convide amigos pelos quais você já tem orado, amigos que você deseja que estejam preparados para a volta de Jesus, para que venham hoje às 18 horas aqui na igreja. Essa é uma programação distrital, a gente pede para que os queridos venham mais cedo, né? Haverá presentes especiais, todos vão receber um presente dos nossos amigos que estamos orando, e também haverá sorteios, haverá uma programação muito linda, o pastor Jefferson vai estar conosco. A gente agradece a presença e a todos que estão contribuindo, né, preparando o lanche, a várias equipes da recepção. Falar em recepção, hoje é o dia D da secretaria, né? Então, muita gratidão à irmã Irene e toda a equipe também da parte da secretaria. Nós estamos vivendo também, no final de agosto, um período que já é histórico na Igreja Adventista, né? Chega final de agosto, a gente pensa no quebrando o silêncio. E esse ano, nós vamos ter, como sempre foi, né, nos anos anteriores, uma programação maior, envolvendo todo o distrito, e será no sábado que vem, dia 26. Então, no próximo sábado, serão passados mais detalhes, mas já reforçando, a igreja não haverá programação normal. Todos estarão se encontrando na praça do bairro Macarento, às 9 horas da manhã. Então, nós vamos fazer um breve culto lá e vamos sair para esse projeto em favor das pessoas que sofrem violência, chamado Quebrando o Silêncio. Mas amanhã, né, neste domingo, amanhã dia 20, a Igreja do Madalena já vai fazer na região deles. E depois, cada outra igreja fará, com o apoio dos bravadores, aventureiros e toda a igreja, na sua região. Com exceção da Central e do Menuso, que já farão, porque esse distrital abrangerá a região dessas duas igrejas. Mas eu tenho uma novidade para os irmãos que nós já estamos divulgando. No dia 29 de agosto, irmãos, é o Dia Nacional do Combate a quê? Quem lembra? Combate ao cigarro, ao fumo, né? E aproveitando essa data, foi preparada uma programação muito especial para, juntos com um projeto que já é tradicional da igreja, né, para ajudarmos as pessoas que são dependentes do cigarro, incluirmos também o apoio a todos os tipos de dependência. E quem já pegou o convite, né, pode ver que
vai ser ali feita uma programação para ajudar quem é dependente do celular. Não sei se você conhece alguém que tem compulsão ao celular, né? A comida, a álcool, né? Dependência química, né? Internet, pornografia, todo tipo de dependência. E quem não tem algum tipo de dependência, né? E é um projeto preventivo também. Então, nós pedimos a ajuda dos irmãos para que compartilhem esse convite, né? Temos lá na recepção. Eu vou pedir a ajuda aqui dos nossos irmãos, para quem ainda não recebeu, deixar um pouco com vocês, para que as pessoas que você conhece, hoje mesmo falando com uma pessoa muito querida, falou: pastor, faz 40 anos que eu fumo. Em nome do Senhor Jesus, eu vou participar do projeto e vou deixar. Amém? Então, é algo feito com muita oração, com muito carinho. Aqui no convite vocês verão nomes de médicos muito queridos aqui em Sumaré e na região. Eles vão estar conosco. Só um pouquinho que eu vou passar também outro. Vocês já vão entregar 2 bênçãos aqui. Obrigado. Esses médicos, há cerca de 25 anos atrás, uma boa parte deles, começaram um projeto relacionado ao que vimos aqui no Provai Verde. E eu vi alguns sorrisos, né, quando disseram: olha, essa igreja é na Bahia, né, irmã Rosa Helena? Eu sorrindo, a gente da Bahia aqui se identificou. E durante 15 anos, os irmãos do Alto Sumaré ficaram num local bem simples, num salão que eu acho que, inclusive, alguns de vocês participaram também, né, do começo dessa igreja lá. E hoje, graças a Deus, a igreja está numa fase quase de conclusão. Então, nós estamos dando a oportunidade, assim como vimos no Provai Verde, né, daqueles que desejarem puderem fazer uma oferta de gratidão para que a igreja seja concluída. Porque falta pouco, mas as crianças ainda ficam lá no sol, no frio, porque ainda não podem usar as dependências que estão quase prontas, porque ainda falta um pouco de recurso. Então, aqueles que não receberam ainda, vários já receberam. Eu vou pedir ajuda aqui do irmão Baldim e também do irmão Márcio, e os outros diáconos podem nos ajudar, entregando um envelopinho para quem não recebeu, e os convites também, que seja suficiente para você e para você compartilhar, tá bom? Nesse convite aqui, irmãos, tem um número de WhatsApp, que é o canal de informação oficial de todas as igrejas do nosso distrito. Só levantar a mão quem deseja e não recebeu, para que rapidamente eles entreguem. Eu peço que vocês compartilhem esse WhatsApp, porque ali tem informação sobre desbravadores, aventureiros, endereços e horários dos cultos das igrejas do nosso distrito, né? E todas as informações a gente vai colocar nesse WhatsApp. Inclusive, quero agradecer ao irmão Cláudio, que nos ajudou preparando uma placa com as informações de horários de culto e esse WhatsApp para todas as igrejas do distrito. E agora nós temos, então, um padrão, né, de comunicação aqui no distrito. Essa semana, do final de agosto deste curso, ela vai dar início também ao novo ministério da igreja, chamado Ministério Adventista da Restauração. Então, é importante a gente divulgar esse curso, porque depois a gente vai continuar uma vez por semana, será toda quinta-feira, num formato parecido com o AA. Já ouviram falar do AA? Ou NA? Então, é algo novo na Igreja Adventista, mas muito importante, nós vamos trabalhar com os 12 passos. E aqui nós temos pelo menos 2 Fernandos aqui que vão me ajudar. Fernando da Jose, né? Temos o Dr. Fernando Faquim, e outras pessoas que trabalham na área da saúde, e vai ser uma bênção. Orem por esse projeto, nós cremos que vidas serão salvas através desse ministério e restauradas para a glória de Deus. Amém? Esta não foi uma semana fácil para a maioria de nós. No começo da semana tivemos a tristeza da perda do nosso querido irmão Valdemar. O Valdemar, ele serviu a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia por mais de 50 anos. E a maioria desse tempo como diácono da igreja. Inclusive nessa igreja. Então, os irmãos que nos acompanham, os irmãos aqui da igreja, continuemos orando pela família, que Deus possa conceder o conforto. E, infelizmente, ontem nós começamos a semana com essa tristeza e terminamos com a tristeza do falecimento do motorista Adriano. Leandro. O Leandro, ele
foi um dos motoristas que levou um grupo lá para a Analândia, e durante 2 semanas ali, foi uma luta pela gravidade do AVC que ele teve, mas Deus concedeu a ele a oportunidade, ele pôde fazer um concerto com Deus, e nós continuamos orando pelos familiares. Se alguém da família estiver nos assistindo ou assistir em algum momento, nosso carinho, nosso abraço, e a gratidão aos que puderam estar lá, tanto no culto de conforto para o irmão Valdemar, quanto para o Leandro. Que Deus continue confortando a todos. Agradeço a ajuda dos irmãos, já entregaram? Então agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Não sei se todos sabem, mas graças a Deus nasceu mais uma igreja em nosso distrito, né? A igreja do Três Pontes. Então saindo daqui estaremos pregando lá. A gente agradece àqueles que estão orando, nos apoiando neste novo projeto também. Convido você para fechar os olhos, vamos falar com Deus. Amoroso Pai, quantas coisas estão acontecendo, estarão acontecendo hoje e nos próximos dias. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos de amor. Pedir que o Senhor acalme o nosso coração, nos ajude agora, como já foi pedido, falando a nossa mente e coração através da Tua palavra. Possamos realmente receber agora o Teu abraço, a Tua bênção, e que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Eu peço humildemente o Teu perdão e a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os queridos que acompanham pela internet, estão aqui presentes, para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Sim. Antes da leitura, o irmão Márcio está perguntando se tem prazo. Não tem prazo. Quando você puder, você pode fazer a sua doação pelo Pix ou pessoalmente, né, entregar para um dos tesoureiros da igreja ou colocar na salva da igreja. Nessa semana aqui, será no local, né, o endereço aqui é do Alto Sumaré, você pode conhecer pessoalmente a igreja. Então, é quando você puder e o quanto você puder. Inclusive pela internet, quem desejar também participar, tem o Pix da igreja do Alto Sumaré. Tá bom? Então, nós vamos meditar nesta manhã a respeito de uma porção do Evangelho de Mateus que se encontra no capítulo 8. Você sabe que Mateus, ele, inspirado pelo Divino Espírito Santo, escreveu para quem, direcionou para quem o seu Evangelho? Para os judeus. Cada Evangelho tem um público-alvo, e o público-alvo de Mateus eram os judeus. O capítulo 8 de Mateus é muito especial. Do verso 1 até o verso 22, obrigado. Do versículo 1 ao 22, existe um tema que é detalhado através de 3 acontecimentos. E esse tema é a respeito da graça de Deus para com os rejeitados. Você vai observar os títulos aqui, a partir do verso 1, tem um título, A Cura de um Leproso. O leproso, especialmente na época de Jesus, pertencia a um grupo de pessoas rejeitadas, pessoas desprezadas, isoladas. Depois, a partir do verso 5, conta a história de um criado, um escravo de um oficial romano conhecido como centurião. E depois vem a história que nós vamos detalhar e tirarmos preciosas lições também, que é a cura de quem? A Bíblia não diz o nome dela, né, mas fala o grau de parentesco, da sogra de Pedro. O contexto destas histórias é muito importante, nós temos em mente quando lemos esses relatos. Naquela época, como foi dirigido ao público-alvo dos judeus, é importante lembrarmos que a maioria, boa parte dos fariseus, né, que eram judeus, quando faziam as suas orações, eles mencionavam mais ou menos assim nas suas orações. Eles diziam: Senhor Deus, eu agradeço por ter nascido homem e não mulher. Eu agradeço por ter nascido um judeu e não um gentil. Eu agradeço por ter nascido um homem livre e não um servo, um escravo. Então,
por estas orações, né, que estão nos registros históricos, dá para a gente ter uma ideia do contexto das pessoas que eram rejeitadas, eram desprezadas na cultura daquela época. Mas o Senhor Jesus veio para mudar esta realidade. Amém? Vejam, por exemplo, pode deixar marcado, por favor, aqui em Mateus 8, mas podemos ir a João, o Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37. Jesus ele declara que a razão dele vir a este mundo foi derrubar muralhas de separação e construir pontes, porque a salvação tem a ver muito com restauração de relacionamentos com Deus e com o próximo. Daí a importância da cruz, né? Que é como uma ponte sobre o abismo que nos separou por causa do pecado de Deus e do próximo. Aqui em João 6, verso 37, Jesus disse, eu convido você, por favor, para ler comigo em voz alta. Vamos ler juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? A boa notícia é que eu e você, independente do nosso passado, da nossa história, da cor da nossa pele, da nossa posição ou classe social, podemos sim ir ao Senhor Jesus. Do jeito que somos e como somos, porque Ele vai nos acolher, vai nos abraçar e vai nos abençoar. Amém? Porque para o Senhor Jesus não existia classes, castas sociais. Ele veio implantar aquilo que nunca ninguém conseguiu, o valor da igualdade. Por isso ele disse, vocês devem orar assim, Pai nosso. Se Deus é o nosso Pai, todos deveríamos viver e sermos realmente irmãos. Agora, voltando lá para Mateus capítulo 8, nós encontramos aqui não só pessoas que foram ao Senhor Jesus, mas Jesus indo até as pessoas. Jesus criando o desejo das pessoas desejá-lo. Como Jesus é maravilhoso, né? E você pode observar aqui na primeira história, a história do leproso, que aqui existe uma ilustração que eu e você nos identificamos. Porque a lepra, que era uma das doenças mais temíveis, mais terríveis, especialmente naquele tempo, ela é uma ilustração do quê? Do pecado. Porque a lepra era uma doença profunda, que a princípio a pessoa não sentia, né? Uma das coisas interessantes ou diferentes da lepra é que ela não causa a princípio dor. Ela torna a pessoa insensível. É isso que o pecado faz. É profundo. A lepra se espalha rapidamente como pecado, porque pecado gera pecado. Uma mentira gera outra mentira. E assim por diante. O pecado, assim como a lepra, é profundo, se espalha e contamina. E traz isolamento. O que diz Isaías 59, verso 2? Que os nossos pecados fazem o que entre nós e Deus? Nos isola, nos separa do Criador, das pessoas. Mas aqui existe um princípio de substituição interessante. Quando Jesus tocou aquela pessoa que era intocável, aquela pessoa que acreditou que Jesus poderia sim limpá-lo daquela enfermidade, purificá-lo. Ele foi corajoso, porque um leproso não podia estar em contato com pessoas que não tinham esta doença. Ele era excluído no vale dos leprosos. Mas aquele leproso conhecia Jesus o suficiente para acreditar que ele não seria lançado fora, que não seria rejeitado, não seria desprezado. E foi do jeito que ele estava enfrentando ali o preconceito e a multidão. E o que Jesus fez com aquele leproso? Olha o que diz o verso 3. Jesus, estendendo a mão, fez o quê? Tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Amém? Quando Jesus toca aquele leproso, falando no aspecto técnico, né? Se era uma doença altamente contagiosa, então Jesus estava correndo o risco de ser contaminado, né? Temos profissionais da saúde aqui, contaminado por aquela doença. Só que em vez de Jesus ser contaminado, ele transmitiu cura, vida, saúde para aquele ser humano que era como um objeto descartável naquela sociedade. Ele, ao ser tocado,
Jesus ilustra o princípio da substituição. Ele pega a doença daquele enfermo e coloca no lugar a saúde, no lugar da enfermidade, daquela doença incurável. Amém? E não é isso que Jesus faz com o nosso pecado? Quando a gente confessa arrependido, Ele nos dá o seu perdão. A vida que sempre a Ele pertenceu, na cruz, Ele deu no lugar da nossa morte. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Amém? Irmãos, quando a gente para refletir sobre isso, a gente se aprofunda na gratidão a Deus, no reconhecimento de quão privilegiados somos de termos um Salvador que não temos palavras para expressar como nos ama e como é maravilhoso. Algo interessante ainda acontece nessa história do leproso, que depois da cura, o que Jesus pediu para o leproso fazer? Ou não fazer? Não conta para ninguém. Vai até o sacerdote para você ser reintegrado à sociedade. E o leproso obedeceu ou não? Não obedeceu. Olha que interessante, né? Hoje Jesus fala assim, ó, você deve contar o que eu faço na sua vida. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente é tímido em contar. Deveríamos ou não compartilhar, contar mais o que o Senhor tem feito em nossa vida? Sim ou não? A Bíblia fala no Salmo 126 que Deus é grande e faz coisas grandiosas. Eu tenho certeza que Ele tem feito coisas gloriosas e grandiosas na sua vida, na sua família, porque eu creio e sinto que Ele tem feito isso na minha vida, na minha família e nesta igreja, amém, irmãos? Nós precisamos agradecer. E esse é um propósito do culto desta manhã. Jesus disse para aquele leproso, você não deve contar, porque havia ali um contexto. Jesus tinha um plano especial para aquela cidade. E como ele contou, desobedecendo a palavra de Jesus, Jesus não pôde mais entrar na cidade. Mas mesmo assim, Jesus atendeu o povo fora da cidade. As multidões foram até ele. Bom, a outra história, a partir do verso 8, a cura do criado de um servo, de um centurião. Centurião era um oficial romano que cuidava, era responsável por quantos soldados? O nome já fala, né? Ele era o líder, o responsável, como um capitão de 100 soldados. É interessante que todas as vezes que a Bíblia menciona centurião na Bíblia, se refere a pessoas de caráter, pessoas que tinham temor de Deus. E aquele líder, né, aquele oficial romano, era alguém importante, alguém de destaque na sociedade, mas ele se importava com o seu empregado, com o seu escravo, com o seu servo. E os evangelhos registram duas ocasiões em que Jesus se maravilhou. A Bíblia diz, Jesus ficou maravilhado. Essa foi uma das ocasiões. Jesus se maravilhou com a fé daquele soldado. Senhor, o senhor nem precisa ir na minha casa. O senhor pode curar à distância, né? Se o senhor disser daqui, ele vai ficar bom. Olha a fé, Jesus ficou maravilhado. E qual é a segunda vez que a Bíblia registra que Jesus ficou maravilhado? Foi o contrário, Jesus ficou maravilhado no sentido de ficar impressionado com a incredulidade dos judeus. Olha que contraste, né? Pessoas que não tinham acesso a toda a luz, a todas as escrituras, a todas as profecias, estavam ali exercendo uma fé prática como aquele centurião. Enquanto outros que conheciam tanto, tinham tanta coisa na cabeça, mas faltava amor no coração, faltava entrega, faltava realmente um encontro com o Criador, com o doador da vida. Mas, indo para o nosso texto principal agora, a cura da sogra de Pedro. Vamos ler os versos 14 e 15 e vermos quantas lições extraordinárias temos aqui. Aqui está mais um exemplo de alguém que era rejeitado. O leproso, o escravo, o servo e uma mulher idosa. Naquela cultura, a mulher ela era desprezada. E uma mulher enferma, ela tinha mais dificuldades, com certeza, do que em nossos dias. Mas, a despeito das brincadeiras que muitos fazem aí com respeito às sogras, né? A sogra deveria ser uma segunda mãe. E quando você que é mãe, mesmo pai, né, for casar um filho ou a filha, pense que você está ganhando, pelo menos deveria ser assim, né? Mais um filho ou mais uma filha. Amém? Sempre que eu faço casamento, né, você não está perdendo a sua filha, nem perdendo o seu filho, você está ganhando mais um filho e uma filha. E quem é o cônjuge, né?
o noivo, a noiva, deveria pensar, estou ganhando sem tomar o lugar da minha mãe, do meu pai, mas mais uma mãe, mais um pai. Como seria harmonioso, né? A Bíblia fala que muitas vezes a família se torna um campo de batalha. Você pode ver isso em Miqueias 7, 6 e 7. Mas ele diz, eu vou olhar para o Senhor. Quando a gente olha para o Senhor, as pontes se constroem e a gente pode viver em harmonia, viver em amor, mesmo em família, né? Que deveria ser um recanto de paz e segurança. Vamos à leitura, capítulo 8, versos 14 e 15 de Mateus. Tendo Jesus chegado à casa de quem? Casa de Pedro. Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Antes de lermos o verso 15, é importante nós lembrarmos que esse acontecimento ocorreu em que dia da semana? Num sábado, porque eles saíram da sinagoga. Eles foram à igreja, que era chamada de sinagoga naquela época, ali tiveram um encontro com Deus, e olha que interessante, Pedro convida Jesus para ir à casa dele. Essa é uma grande lição para nós, para que ao virmos à igreja possamos levar Jesus para a nossa casa também, amém? Só que no percurso da sinagoga até a casa de Pedro, que estava acompanhado ali de outros irmãos, houve o milagre do criado do centurião. Saindo da igreja, onde tiveram um encontro com Deus, no percurso de casa ocorreu um milagre, e ao irem para casa com Jesus, outro milagre extraordinário ocorreu. Amém? Que assim seja com você e comigo. Sempre que virmos à igreja, possamos ter um encontro com Jesus de tal forma que ao sairmos daqui as pessoas sejam abençoadas, milagres aconteçam. E ao chegarmos em nossa casa, que os milagres possam continuar. Amém? Olha o que aconteceu, verso 15. Mas Jesus tomou-a pela mão. Você consegue imaginar esta cena? Tenta formar na sua mente a imagem deste momento. E a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir a Jesus e aos que estavam na casa. É interessante que cada evangelista traz detalhes sobre este milagre. Marcos, ele fala que Jesus estava acompanhado, além de Pedro, né, chamado de Simão, de André, que era o irmão de Pedro, de Tiago e João. Pedro morava lá em Cafarnaum, embora ele fosse originado, tivesse nascido numa cidadezinha chamada Betsaida. E tudo indica que o milagre também do centurião tenha sido no mesmo dia, ali naquela cidade onde o centurião também morava. Lucas, que era médico, ele fala que, um pouquinho diferente de Mateus, Mateus fala que Jesus tocou. Lucas fala que a enfermidade era muito grave, ela tinha uma febre, um acesso de febre muito violenta, muito forte. E Lucas fala que Jesus se inclinou. Ele é como se chegasse perto do leito da cama, né? E chegasse bem pertinho dela. E ali ele pôde tocar. E Marcos diz, tomou pela mão. Né? E todas as expressões não se contradizem. Jesus se aproxima, se inclina, toca, pega pela mão e ele levanta aquela mulher. Há uma profecia em Isaías que fala que Deus quer nos levantar. Levanta-te e resplandece. Levanta-te. O que faz a gente ficar prostrado, caído? Quantas coisas na vida nos abatem, né? Quantas coisas na vida nos fazem ficar como aquela mulher, como aquele criado, como aquele leproso, achando que não tem esperança mais para nós. Mas a boa notícia nessa manhã é que Deus não desistiu de você. Amém? Deus não se esqueceu daquele leproso, Jesus não se esqueceu. Ele se importou com aquele criado que ninguém se importava. Ele se importou com aquela senhora, já de idade avançada, ali ardendo em febre. E Jesus nunca rejeita um convite para entrar numa casa e realizar um milagre. Aliás, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Por que o milagre aconteceu? Porque ele foi convidado. Vamos convidar Jesus, irmãos, a todo momento, ao Divino Espírito Santo, convidar a Deus para que faça parte de cada detalhe da nossa vida. Minha esposa tem repetido sempre, olha, tudo que a gente for
decidir ou fazer, precisamos pedir a direção de Deus. Pergunte para Deus, mesmo que sejam coisas pequenas, cada detalhe, porque Deus está interessado nos pormenores da nossa vida. É maravilhoso vermos que Jesus tinha uma profunda compaixão pelas pessoas. Eu clamo a Deus aqui em meu coração, para que você que nos assiste, os amados que estão aqui, tenhamos esta certeza que Ele se importa conosco. Amém? Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a igreja. Apesar de sermos falhos e imperfeitos, Ele se importa. E por isso, essa história termina falando de uma profecia de Isaías. Quando vamos lá um pouco mais à frente, no verso 17, diz que estas curas, tanto das que mencionamos, né, do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro, e de todas as outras curas que através destas aconteceram, olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 53 do seu livro? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Você vai observar em Isaías 53 que existe um link entre doença e pecado. Porque a doença ela é consequência do pecado. Mesmo que você pratique todos os princípios, né, de saúde, e devemos fazer a nossa parte, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas nem por isso estaremos isentos de enfermidade. E mesmo que você seja, e que Deus permita que realmente você seja uma amiga e um amigo de Jesus, isso impedirá que a enfermidade chegue à sua vida, à sua casa? Não impedirá. Como aconteceu com Lázaro, Jesus disse, o nosso amigo Lázaro não só ficou enfermo, mas faleceu. Mas a boa notícia é que se Deus permitir que haja alguma dificuldade, seja uma enfermidade ou outra situação que fuja da sua alçada, do seu controle, Ele terá um propósito especial. Ele disse, essa enfermidade é para a glória de Deus. E você pode acreditar, tudo contribui para o bem dos que são amigos de Jesus, dos que amam a Deus. Tudo é tudo. Amém? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E um dia não haverá mais as marcas do pecado, as tristezas que as enfermidades, as tragédias da vida têm nos trazido. Eu gostaria de fazer um pedido agora e ao mesmo tempo fazer uma gratidão muito especial a Deus de forma oficial. No dia 12 de agosto, em cerca de 5h30 da tarde, nós estávamos lá em Analândia com 115 desbravadores, a maioria desbravadores e uma equipe de apoio da liderança lá. E para esse momento de gratidão, eu gostaria de pedir a gentileza dos que estavam no ônibus, que foi o último ônibus, né? Que viria para cá, eu gostaria de pedir que vocês viessem aqui do meu lado, seria possível? Todos que estavam no ônibus, em que o motorista queria que vocês viessem aqui do meu lado para a gente fazer uma oração de gratidão a Deus. Irmãos, nós tínhamos muitos motivos para não irmos para esse acampamento. De última hora tivemos um imprevisto e estávamos sem os ônibus. Eu lembro, podem ficar aqui assim, ó, eu vou ficar mais para cá. Obrigado. Podem chegar mais aqui, por gentileza. Aqui nós temos uma representação dos queridos que estavam lá em Analândia, no acampamento, né? Então, antes de irmos, nós tivemos uma situação que eu senti ali o carinho dos irmãos. Estávamos sem ônibus para ir. Era 4 horas, o povo já estava aqui, né, Rafa? E não tínhamos ônibus. E em pouco tempo, nós vimos
a força da união da nossa família na fé e amigos que não são da igreja, enviando em menos de 4 horas cerca de R$ 7.500 para que os ônibus fossem contratados. E pessoas, teve uma situação lá que o ônibus foi contratado, depois foi pago, né? Ele devolveu o dinheiro e falou assim, eu não vou botar meu ônibus nessa estrada de terra. Aí tínhamos o dinheiro, não tínhamos o ônibus. Mas Deus foi provendo e de última hora, Vanderlei, obrigado, Vanderlei. E de última hora, uma empresa aceitou o desafio e foi contactando os motoristas, né? E muitos tinham ônibus, mas não tinham motorista. E um dos motoristas foi o Leandro, né? Não sei porque eu estou trocando o nome dele, o Leandro. E ele disse, olha, pastor, eu já estava lá, né, de boa em casa, né? Para mim eu já ia ficar com a família, mas o chamado veio e ele, de última hora, aceitou para nos socorrer. Estava com visitas, né, Rafa? Foi coisas de instantes, né? Coisa de 10 minutos, Rafa está dizendo aqui, que não seria possível ele vir. Mas o que aconteceu? Lá no acampamento, existe uma regra, uma norma de segurança que os motoristas, quando tem eventos, eles não ficam hospedados lá. Eles ficam ou no posto ou em outro local. Mas a gente sabe que pela providência divina foi aberta uma exceção, por estarmos só aqui, né, nossa família, e nós demos um voto de confiança, não só para ele, mas para o outro motorista também. Eles ficaram hospedados lá. E lá, ele e o outro motorista participaram das refeições, né, dos cultos, e ali nós acreditamos que ele teve um encontro com Deus. Amém? No final, irmãos, quando era 5 horas, era para encerrar o acampamento e o ônibus sair, mas houve um atraso. E depois disso eu estou mais calmo com relação ao horário. Às vezes a gente é meio estressado o horário, né? Mas ali, esse atraso de meia hora, ele foi chamado lá na frente, o Jailton fez uma oração por ele, foram feitos os agradecimentos, né? E depois quando foi 5h30 aproximadamente, o ônibus estava ligado, a bagagem praticamente toda dentro do ônibus, parece que faltava só umas 5 mochilinhas, né? Atrasou um pouquinho, mas parece que o ônibus já estava ligado para sair. Quando ele foi para entrar no ônibus, ele cai ali, próximo à porta do ônibus, e tem um grave AVC. Nesse momento, a gente sentiu ali também o carinho, né, do pessoal lá do acampamento. Fomos voando lá para a cidade mais próxima, São Carlos, ele foi atendido, chegou sendo entubado e ficou 2 semanas ali lutando, mas consciente, ouvindo, ele apertava a mão, ele piscava. E realmente o nosso desejo, queremos agradecer em nome da família a todos que oraram, era que ele pudesse sobreviver. Infelizmente, ele faleceu, foi sepultado ontem, mas a família tem o conforto e a esperança de que ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, né? O pai dele é pastor batista, ele tem 2 irmãos pastores, e eles agradecem muito o carinho de vocês. Ontem nós tivemos uma representação da igreja lá, uma boa parte dos bravadores, né, fizeram um corredor com os lenços do clube, né? Alguns estavam lá, e ali passou o caixão e os bravadores cantando, nós somos os bravadores, né? Então, assim, parabéns pelo testemunho de vocês. Mas por que eu pedi para estarem aqui à frente? E lá no velório do irmão Valdemar, a irmã Fátima, o irmão Geraldo estava me lembrando, pastor, se tivesse acontecido um pouquinho depois, fosse 15 minutos depois, seria uma das maiores tragédias da história da Igreja Adventista, irmãos. Deus nos concedeu um grande livramento. Alguém disse, só de uma família seriam 5 caixões. Claro que a gente gostaria de coração que o Leandro acertei, né? O Leandro sobrevivesse. Mas as últimas palavras dele foi preocupado com vocês. Quem estava ali perto, uma das últimas palavras foi, graças a Deus que não aconteceu na estrada, na rodovia. Então eu quero fazer uma oração de gratidão por esse grande livramento. Eu fiquei pensando, quantos livramentos Deus nos dá e que a gente não fica sabendo. Por isso vamos agradecer. Não vamos nos apegar a coisas pequenas que muitas vezes nos impedem de realizarmos coisas maiores para Deus. Não deixe para amanhã você entregar a sua vida para Deus, fazer um concerto com Deus. Vamos amar mais, vamos dizer mais que amamos. Uma irmã me falou que na hora do funeral ontem,
o pai dele disse, olha, eu estou confortado, mas eu estou muito triste porque o último desejo dele era comer uma lasanha. E não deu tempo, ele pediu para a gente fazer lasanha e não deu tempo da gente preparar. Aí uma irmã levantou a mão e falou, ele comeu 2 vezes lasanha lá no acampamento. Para as últimas refeições. E alguém diz, ele passava em todas as cozinhas, era acolhido e comeu lasanha. Aí o pai dele disse assim, mas agora meu coração se acalmou, porque eu estava triste porque esse último desejo dele não foi realizado. Deus usou vocês. Deus seja louvado pelo acolhimento e o carinho. O Ronaldinho vai cantar. Enquanto ele canta, eu peço que vocês aqui à frente possam meditar no porquê Deus preservou a vida de vocês. Deus tem um propósito especial para a vida de vocês, não só de vocês, de todos nós aqui, amém? Enquanto ele canta, se você deseja reconsagrar a sua vida a Deus, como aquela mulher que foi tocada por Jesus, que foi restaurada por Jesus, se levantou e foi servir, e você possa se levantar agora e dizer, Senhor, eu quero servir, eu quero abençoar a minha casa, eu quero abençoar os meus vizinhos, eu quero abençoar aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, porque eu quero ser as mãos e os braços de Jesus, amém? Bertinho, Jesus não desistiu de você, e nem de mim, nenhum de nós, e Ele quer nos tocar nesta manhã e fazer um milagre na nossa vida. Deus abençoe você ao cantar, enquanto Ele canta, se você desejar, fique em pé, e se desejar vir aqui à frente também, fique à vontade, mas ao você se levantar, você vai colocar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus pela fé. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Tão grande assim, Ele não desiste. Ele não
noite, Ele não desiste. Ele não desiste, Cristo não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste De você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Cristo não desiste. Nós vamos orar. Aqui está uma representação de pessoas que estavam lá naquele ônibus. Temos o Tiago, que está lá no som. Todos os dias, o Tiago me mandava uma mensagem. Pastor, como é que está o Adriano? Como é que está? Eu me lembro que um dia o Tiago falou, pastor, ele tem a minha idade, 35 anos. Vocês imaginam, irmãos, esposa grávida, 3 meses, 4 filhos. Eu agradeço porque a igreja vai continuar acompanhando a família. Mas uma coisa que eu quero destacar, a permissão do Tiago, ele disse, pastor, eu refleti sobre a minha vida. Quer dizer, Tiago, que eu refleti sobre a minha vida também. Às vezes as coisas que parecem simples, mas que a gente precisa crescer, mudar, melhorar. Eu peço a permissão de vocês aqui à frente. Posso orar por vocês? Me incluam em primeiro lugar para a gente se reconsagrar a Deus nesse momento? Vocês permitem? Posso orar pela amada igreja? Você que nos acompanha. Muito carinho eu peço para você, não deixe para amanhã dizer que você ama alguém. Não deixe para amanhã dizer, perdão, um dia eu errei, me perdoe, onde você errou, está perdoado. Porque o amanhã pode não chegar. Hoje é o momento da gente amar mais, da gente servir melhor, porque Jesus está perto de voltar. Não deixe para amanhã a sua decisão. Venha hoje à tarde, às 18 horas, traga os seus amigos, nós vamos ter aqui um encontro com Deus maravilhoso. Não deixe para o próximo, é hoje. Vamos orar. Amoroso Pai, a emoção toma conta, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. A gente não consegue imaginar o que poderia ter ocorrido. Estamos tristes, sim, porque uma pessoa que em poucos dias conquistou o nosso coração, se tornou mais que um amigo, um irmão. Mas nós te agradecemos porque o Senhor está dando conforto para a família e cuidando deles. Mas agora, Senhor, nós não podemos deixar de agradecer que o Senhor nos concedeu um livramento que a gente não consegue ter dimensão do tamanho, da grandiosidade desse livramento. Obrigado, Pai, porque o Senhor salvou estas vidas. Porque o Senhor tem um plano especial para cada um deles, para a família deles, para a igreja, que é esta igreja, a tua igreja. E todos aqui juntos refletimos, Pai, sobre o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Às vezes a gente se apega tanto a coisas que são detalhes. E o mais importante o Senhor nos dá, a vida e a esperança e certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Nós olhamos mais para Jesus. Nós possamos amar mais, servir melhor, fazermos o nosso máximo, que é o mínimo que podemos fazer, pelo tudo que o Senhor fez e faz por nós. Venha nos abençoar, venha nos tocar como o Senhor tocou aquela mulher enferma e como o Senhor mandou embora a febre, manda embora a mágoa, Senhor, manda embora o desânimo, manda embora o espírito de crítica e coloca no lugar muito amor, muita harmonia, muita união, a unção do teu Santo Espírito, para que através de nós milagres possam acontecer.
Nesse momento nós oramos para que as nossas mãos e braços sejam as mãos e os braços de Jesus, que tocava pessoas intocáveis, que abraçava pessoas que ninguém se importava e restaurava a vida dessas pessoas. Nós estamos aqui, Pai, para fazermos a diferença. E só conseguiremos fazer a diferença e cumprir os teus propósitos e nos entregarmos. E é isso que fazemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos, com muito carinho e fé, dizemos amém. Amém. Deus seja louvado. Eu pedir, se possível, que você desse um abraço na sua família, na pessoa que está mais perto de você, especialmente os irmãos aqui à frente. Pode dizer: eu te amo em Cristo. Te abençoe, viu?